Começando a live. Hoje vai ser Física e Conversa com o Luan Costa sobre estrelas de nêutrons. Então, vamos ver, vamos esperar o Luan entrar. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, tá aqui, deixa eu ver. Aí, E e aí, aí, tá me escutando? tu? Show, show. Também tô te escutando. Então, Ah, tô aqui com ajeitando o aqui. Luan. Isso. Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje vai ser Física e Conversas número 11. E aí, vai ser com o Luan Costa, estudante de mestrado da URGS, que estuda, pesquisa estrelas de nêutrons. E aí, vamos falar um pouquinho sobre estrelas de nêutrons. Ele vai explicar o que são estrelas de nêutrons, que eu também quero entender direito. E aí, vai combinando até chegar no que ele pesquisa. Seria isso É aí. isso aí. Então, me apresentando um pouquinho melhor, eu me formei em astrofísica na URGS mesmo, e agora eu tô no metade, mais ou menos, assim, do mestrado, e em astrofísica estelar, né, em teórica. Então, eu trabalho com a parte teórica e mais focado nas estrelas de nêutron. Aí o Vini me convidou aí, né, para participar dessa, desse projeto dele que é muito massa, né? Pô, E a gente valeu. que tá com saudade de falar de física e também tá com saudade de falar com o Vini, né? Aí É, tem a pois é. oportunidade Tá com saudade, né? de fazer essa conversa aí. Daí, então, tipo, tu tá como tu falou, tu tá na metade do mestrado, então o projeto de pesquisa tá se moldando, assim, tem um projeto fixo, ou é uma coisa que tu vai ainda descobrindo mais ou menos os resultados que que tu busca? Assim, Porque tem isso, eu, né? A eu, gente vai descobrindo como é que é a sim, pesquisa ao mesmo também. às vezes vai mudando, né, o projeto. Mas até agora não está dando para ver uma mudança muito, muito específica assim. Até Uhum. porque é um projeto é com o professor de Mitter, né? E Aham. com a coorientação do Kepler. E aí ele já deixou meio aberto algumas partes, principalmente em relação as equações de estado, né, que a gente vai lidar nas teorias de Nelson. Mas daí eu vou falar um pouco melhor depois. Acho que agora é começar a falar um pouco sobre o que são, né, estrelas de nêutrons. Pois é. E o pessoal que não sabe muito bem o que são, como é que elas se formam, etc. Para depois chegar na parte que eu sou mais especialista, digamos assim, Pode. entre aspas. Então, o mestrado de nêutrons, o Taylor, né, ele veio aqui uh, semana retrasada Uhum. e, e fez uma live contigo sobre anas brancas, né? Anas E brancas. aí ele falou que as anas brancas não são nem como... É como se não fossem estrelas, né? Porque elas são a morte das estrelas. Então, quando uma estrela morre, ela vira uma anã branca. E aí ele também citou que pode virar um pulsar ou um buraco negro. O que ele citou como pulsar é a representação observacional que a gente dá para a estrela de nêutrons. No sentido de que, Hum. para a maioria delas, né? No sentido de que, assim, um, o, a estrela de nêutrons tem uma forma de detectar que na maioria dos casos, é feita através de pulsos luminosos. E daí foi chamado pulsar. Mas enfim, a estrela de nêutrons teórica, né? O que seria a estrela de nêutrons? Teoricamente, ela veio muito antes da descoberta experimental mesmo. É, é, em,
E na década de 30, 1931, o, o próprio Landau, né, ele já falava sobre uma estrela seria muito densa e que seria como um núcleo de um átomo. Então, já pensando nessa ideia de ter muitos nêutrons, etc. Depois, um pouco mais adiante, o Bade e o Zwicky fizeram a hipótese de que essa estrela ela seria a remanescente de uma supernova. Então, a supernova já se conhecia e, Supernova né, é quando a estrela explode e tal. Tipo, sei lá, exatamente. sai do ciclo Exatamente. principal. Então, para falar um pouquinho mais então de como chega numa supernova, vai depender a gente estudar como é que ocorre a formação de estrelas. Uh, tu tem tu tem fases de formação estelar, né? Então tu começa com uma protoestrela, que ela é formada ali num ambiente de formação estelar, que vai ter gás difuso com poeira, e aí um certo aglomerado desse gás vai acontecer alguns processos de num centro de gravidade dele, vai começar por alguma perturbação e vai surgindo uma estrela. Uma estrela normal, daí uma estrela que a gente chama como se fosse o Sol, né? Uma estrela que a gente chama de sequência principal. Então o Ok. Sol, o nosso Sol, ele é uma estrela de sequência principal. Aí grande parte das estrelas que a gente vê no céu à noite também são estrelas de sequência principal. Então, dependendo desse processo, ela pode ser uma estrela de baixa massa ou uma massa um pouco maior. O Sol, ele é até usado como referência, né, quando a gente vai falar de estrelas, tantas massas solares, né? Então, a gente vê que se uma estrela ela tem até 8 massas solares, ou seja, ela é 8 vezes mais massiva que o Sol, ela vai provavelmente ao final da vida dela, né? O que é a vida de uma estrela? Ela é ela produzindo, através de fusão nuclear, ela produzir energia. Então, a energia, essa radiação que a gente vê do Sol vindo para cá, é através da fusão nuclear que acontece no núcleo do Sol. E aí, e de todas as estrelas que estão na sequência principal. Para uma estrela ter 8 massas solares, no final da vida dela, ela provavelmente não vai, porque assim, tu vai primeiro fundindo hidrogênio lá dentro. Aí depois que acabou o hidrogênio, a estrela começa a fundir hélio. Pô, Aí depois elas vai fundindo por causa sei lá, da força da gravidade. Tipo, como a estrela é muito grande, é isso? é Ou porque por causa da temperatura muito alta, né? temperatura muito alta. Daí tem muita energia e daí essa energia ela energia tão alta que consegue fazer uma fusão nuclear. Os E elementos vão se uh, recombinando e soltando energia. exato. Só que aí chega um ponto que é o ferro que tu não consegue mais colocar energia de tal forma de a que a estrela passe para o próximo elemento. O ferro é o elemento final, assim. Mas tem estrelas, que são essas de até 8 massas solares, que elas não conseguem chegar nem no ferro, né? Grande parte delas. Então, Sim. vai até o carbono, ou outro elemento assim. E, Até o número e, atômico, sei a, lá, é por número atômico, assim, né? É, enfim. esse tipo de estrela vai chegar no final da vida dela e se transformar numa anã branca. Ela não tem mais o que fundir, porque ela não tem mais temperatura suficiente para fundir, ela não tem mais energia, né, suficiente para fundir. Aí ela vai. Acontece um processo que o núcleo começa a se contrair, enquanto que um envelope se expande, assim, que ela se transforma numa gigante vermelha. E aí ela, depois desse processo, que ela não consegue mais se sustentar por, por aquela pressão, né? Porque para sustentar a estrela, precisa de uma pressão para contrabalançar a gravidade. Ou seja, a gravidade está empurrando assim,
e eu preciso de uma pressão para equilibrar. Então é tudo Aham. questão de equilíbrio, né? Então essa pressão vai ser devido ao gás, né, o gás de hidrogênio, o hélio, que vai ter ali na estrela, né? E daí essa pressão, ela vai ser pressão térmica, pressão de radiação, e enquanto está na sequência principal. A partir do momento que não tem mais essa pressão, né, de radiação para segurar, ela vai Tipo começar a se assim, contrair a gravidade. essa pressão ela tá existindo porque tu tá ali gerando elementos no núcleo, tá tendo essa fusão e tá liberando energia, daí tipo essa temperatura que fica segurando. Mas é a pressão devido ao gás, né? Porque tu imagina um gás ali se mexendo. A Ah, mesma entendi. coisa que, Aham. por exemplo, o gás ideal que a gente estuda o básico, né? Ele tem uma pressão ali que é dada por P igual a nRT sobre V. Aí, da mesma forma, tu tem uma pressão ali que vai depender da temperatura, vai depender de outros fatores, né? Que vai ser Sim. devido ao gás ali que tá se mexendo, que tá, enfim. E aí, o que que acontece? Na estrela, uh, na sequência principal, então vai ser esse gás que vai dar a pressão para manter a estrela. Só que a partir do momento que não tem mais essa energia suficiente, né, já fundiu tudo o que podia, vai se contrair, né, vai acontecer esse processo de contração e ondas de choque que vão expelir assim até as nebulosas que a gente chama uh, são as remanescentes, né, da anã branca, e aí aquela anã branca se torna uma estrela que não emite mais energia produzida por ela mesma. É, ela vai ela vai ser, como é que ela vai se manter se não tem mais produção de um gás, enfim, com a temperatura para poder se manter. Aí que entra a física quântica, né? Que sem a quântica a gente não conseguiria explicar isso. Que é a pressão de degenerescência, que ela vai ser devido à degenerescência, no caso das anabrancas, degenerescência dos elétrons. Então, tem os elétrons ali, né? Porque tu tem o hidrogênio, por exemplo. Daí o hidrogênio, ou o hélio, enfim, eles vão começar a ionizar, né? Porque a temperatura é muito grande. E aí, à medida que eles vão começar a ionizar, vão soltar elétrons. Então, vai ter elétrons, vai ter prótons, enfim. Isso na E estrela na sequência principal ainda. sim, Ou, sim, na sequência principal ainda, mas mais pro final vai começar a ser mais intenso isso, né? aham. E daí, então os elétrons, eles vão ser da onde vai sair essa pressão de degenerescência. Então essa pressão é quântica, por quê? Porque ela é devido ao princípio de exclusão de Pauli, que diz que férmions, os férmions, eles só podem, né, ser, tu não pode colocar muitos férmions assim juntos, porque senão tu só pode botar um com o spin para baixo e outro para cima, né? Tipo, os Lembra férmions, desse então, os princípio férmions de seriam exclusão? as partículas que estão formando ali O férmion que no caso o compõem a elétron, matéria da né? estrela. No Pode caso crer. o elétron, né? Aí o elétron que vai dar essa pressão de degenerescência que é essencialmente quântica. Tipo, Ok, basicamente, eu isso posso para dizer então que isso é a quântica dizendo que tu não tem como comprimir a estrela tipo quanto tu quiser. Existe exatamente, um mínimo assim. Tu não consegue exatamente. comprimir E mais. daí exatamente. E aí é isso que vai manter, o, a estrela a anã branca contra a gravidade que está tentando contrair ela mais. Isso Isso no para anã momento que já branca, não tem né? mais, já não tem mais tipo energia, já não tem mais energia sendo produzida ali, ou tipo, é isso. Já não Exato. tem mais Uhum. elementos sendo Sim, isso. produzidos. Pode crer. Energia, não tem mais energia da forma que era produzida no. Claro, tu tem uns remanescentes, assim, né? Por toda a vida até ela vai conseguir continuar assim, fraquinho, com energia térmica, assim,
mas nada é comparado com produzir. É só o que ficou remanescente. Não vai ter a fusão de elementos produzindo fótons, por exemplo, para lançar. Vai ter os fótons remanescentes ali, né? Que ficaram ali, mas não da forma que foi numa estrela. Por isso até a dificuldade da detecção, né? Que é diferente de uma estrela normal. Que ela é muito menos luminosa, etc. Então, tá. Mas isso tudo eu falei para Anã Branca, né? Anã Branca. Para a estrela de nêutrons, claro, eu me prendi bastante na branca, porque a estrela de nêutrons também ela é parecida, é similar à ideia, né? Só que a diferença da estrela de nêutrons é que, como ela tem uma massa maior, né? Ela é de 8 a 20 ou 30 massas solares, ela vai conseguir que tu coloque, que tu chegue a um elemento maior, né? De massa maior. Por exemplo, enquanto que a Ana Branca vai chegar ao oxigênio, ou carbono, enfim, às vezes um pouco mais, a estrela de nêutrons vai fundir até o ferro, que é o último que dá para fundir sendo reação exotérmica. A estrela de nêutrons é tipo assim, ela é o resultado daquela estrela que era mais, então mais massiva, que produziu mais por mais tempo, mais. Por mais tempo não, por menos tempo, porque as mais massivas elas ficam menos tempo. Quanto mais massiva a estrela, menos tempo ela leva na vida, assim, digamos assim. Então a estrela de nêutrons, a estrela de nêutrons, ela vai ser uma remanescente da estrela da sequência principal, que for mais massiva do que 8 massas solares. E então ela vai chegar a elementos com massa maior, né, até o ferro, e dessa forma ela vai fazer um processo similar, parecido com aquele da Ana Branca, vai contrair, vai ter um envelope maior, até tem autores que diferenciam, falam que é uma super gigante vermelha, ao invés da gigante vermelha, que é a da Ana Branca, né? Mas, enfim, ela tem um envelope na parte de fora, enquanto que ela continua contraindo. E essa contração, à medida que vai acontecendo essa contração, acontece um processo também de neutronização. Que esse processo de neutronização, ele é o seguinte, tu tem elétrons, né? E tu tem prótons, e tu faz sabe o decaimento beta? Decaimento Tá beta é quando. Não lembro qual é o beta. Eu sei que é um dos decaimentos que sai alguma coisa do núcleo. Isso. Exato. É um tipo de decaimento beta, em que tu junta um próton com um elétron, e isso vai ter como resultado um neutrino e um nêutron. E daí isso acontece a toda ali, porque tu tem os prótons, que eram dos núcleos de hidrogênio, né, de hélio ou de qualquer outro tipo de elemento, e tu vai ter os elétrons, que vão estar ionizados, então vão estar por ali. Vai ter energia suficiente, né, com uma massa maior, enfim, vai ter energia suficiente para fazer essa reação do próton com o elétron e gerando nêutrons. E aí esse processo de neutronização vai ocorrer bastante. Então, nêutron vai se transformando numa estrela de nêutrons, né? Exatamente uma estrela de nêutrons. E aí essa estrela vai ter muito mais nêutron do que próton e elétron no final. E isso acontece já da mesma forma que para as anãs brancas, a estrela de nêutrons ela começa a se formar então no final do ciclo principal da estrela, tipo quando ela deixa de produzir e aí o que sobra começa a ter esse decaimento beta que tu falou e começa a aparecer um monte de nêutrons. Exatamente. E aí daí esse processo de neutralização vai acontecendo até que chega um ponto que contrai a estrela e faz uma explosão de supernova, que chama, né? Que daí aquelas ondas de choque expelem todo aquele envelope que estava ali por fora de elementos químicos, né? Porque os elementos químicos produzidos, né? Então aquele envelope de elementos químicos de massa maior e tal é expelido ali, e daí fica aquela coisa linda, né, no céu por semanas, assim, que inclusive os chineses viram já no século XI, né,
e anotaram isso, registraram. Acho que foi a primeira registro de supernova É da tipo história. aquela, fica tipo aquelas nebulosas assim, ou É, como é só que que é uma é mais explosão assim? forte. Tu consegue ver a olho nu, assim, por semanas, assim, no céu. Mas é muito raro, né? Raro de ver, mas de Aham. acontecer. Mas, enfim, daí é isso, né? É aquela. Tipo, Tu uma expelia explosão que aquela. manda a matéria longe e fica aí só sobra a estrela de Fica nêutrons só assim. aquele núcleo. É. E daí a estrela de nêutrons, né? Pra tu ver, ela é ainda mais densa do que a anã branca, né? Enquanto que a anã branca, ela chega a uma densidade de 10 × 6 gramas por centímetro cúbico, a estrela de nêutrons, ela vai chegar a 10 × 14 gramas por centímetro cúbico. Então é tipo quase um núcleo atômico mesmo, né? Pensa no núcleo atômico que tem em torno de 10 × 17 gramas por centímetro cúbico. Então é bastante denso, né? Ah, Comparar a com a densidade é Terra. comparável então Por exemplo, com a o núcleo Terra, do né? átomo. A Terra que é sólida, né? A densidade é 5 gramas por centímetro cúbico. Ou o Sol, Aham. o Sol é um grama por centímetro cúbico. Então é bem denso, né? E para ter uma ideia assim, né? O que densidade é essa? É tipo tu pegar uma massa e meia do Sol, né? Um Sol e meio, digamos assim, em massa, e querer colocar numa cidade, né? Porque, sei lá, numa cidade de 10 quilômetros de raio, que é o raio de uma estrela de nêutrons é 10 quilômetros, tá? 20 quilômetros, né, de diâmetro. Então, é bem densa mesmo, né? E a partir dessa densidade é que a gente consegue ver diversas a gente consegue estudar, daí entra a importância, né, da própria estrela, né, que tu consegue estudar diversas partes da física, né? Então, por exemplo, relatividade geral. Na anã branca, não necessariamente tu vai precisar estudar utilizando a relatividade geral. Agora, na estrela de nêutrons, por ser muito densa, por ter uma massa muito concentrada, tu é Hum. obrigado a estudar analisando através da relatividade geral. Então tu vai ter efeitos Hum, ali efeitos da curvatura do espaço, então devido a essa sim, sim, densidade com muito certeza alta. que não podem ser desprezados, né? Que no caso da anã branca elas poderiam ser desprezadas, mas no caso da estrela de nêutrons não. Então, falei um pouco do processo de formação aí da estrela de nêutrons. Claro, esqueci de falar uma coisa, né? Se a estrela de nêutrons tem mais que 20, se a estrela da sequência principal tem mais de 20, 30 massas solares, aí nem a pressão, como eu falei, a pressão de degenerescência dos elétrons é o que mantém a anã branca, né? A pressão de Aham, degenerescência dos nêutrons é o que vai manter a estrela de nêutrons. Então, o nêutron perfeitamente. também, como é um férmion, né? Ele vai fazer aquela pressão de degenerescência que vai manter a estrela contra aquela gravidade mais forte Mesmo ainda. quando ela já não gera mais nada ali dentro, mesmo quando não tem nada de energia, a princípio, a quântica, pode crer, pode. Exatamente. Também um efeito quântico. E aí, o interessante é que, daí só que se a massa for tão grande que nem a pressão de degenerescência dos nêutrons consegue segurar, o que acontece? Colapsa num buraco negro. Daí, né? Colapso gravitacional. Daí é um colapso gravitacional, assim, final, digamos assim, que vai para uma singularidade, né? Não tem aquele equilíbrio mais, né? É a gravidade tomando conta. Sim. Então, mas enfim, aí, ok, isso é falando da formação. Acho que deu para ter uma ideia um pouco sobre a formação, né? Então, Agora, basicamente é como tipo que estrelas que morrem, que produziam elementos mais pesados do que as estrelas que viram anãs brancas, mas que não são estrelas tão massivas a ponto de virarem buracos negros. exatamente, exatamente. É isso aí. E daí. Ok. E aí, como que a gente detecta essa estrela? Tem uma ideia de como detectar? Bom, a princípio, tu falou que tipo, a princípio vai emitir menos luz, menos fótons do que as estrelas normais por não estar presente. Exatamente. Então, Uhum. imagino deve ser difícil tu tipo mirar um telescópio e ver.
Exatamente. Então, esse processo via radiação térmica, né, ele é bem mais complicado. Eu acho que até tem algumas, assim, uma pequena porcentagem, assim, das estrelas mais próximas, né, que tu consegue obter, mas o principal e o que foi o primeiro modo de detecção é o seguinte, uma coisa que é importante, uma propriedade importante da estrela que eu ainda não falei, não mencionei, além de ela ter uma densidade muito grande, ela também tem campos magnéticos muito elevados. Então, os campos magnéticos, a gente sabe que objetos têm objetos astrofísicos têm campos magnéticos, assim como o próprio planeta Terra tem campos magnéticos. E o Sol tem campos magnéticos. Então, uma estrela de sequência principal ela vai ter campos magnéticos. Na medida em que ela vai se contrair para se tornar uma estrela de nêutrons, esses campos magnéticos vão ser mantidos, mas de forma que o fluxo magnético tem que se tornar constante. Tem que ser constante, né? Tem que se manter o mesmo. Para isso ocorrer, tu lembra que ele tinha relação com o produto do campo magnético com com a área, né? O fluxo magnético é o produto do fluxo do campo magnético com a área. Então, como a área diminui, como a estrela vai diminuir, vai ser muito menor, essa estrela ela vai ter que o campo magnético, né? A intensidade do campo magnético vai ter que aumentar para equilibrar o fato da estrela ter diminuído. Então, os campos magnéticos são bem altos, né? Mesmo em estrelas... tem estrelas específicas ainda que a gente chama de magnetárias, né? Que ainda são estrelas que ainda têm um campo magnético mais alto ainda. Mas mesmo as que não são magnetárias, elas também têm um campo magnético alto. E o campo magnético é essencial para fazer a descoberta, a detecção. Agora, outro ponto que eu também não comentei ainda, que é a rotação. Da mesma forma que o Sol gira, que a Terra gira, né? A Terra gira numa velocidade, o Sol gira numa velocidade, então as estrelas giram, né? Elas têm uma rotação. Na medida de que ela vai contrair, o que vai acontecer? Ela tem que manter daí o momentum angular. Tem que ser constante. E para isso, como ela está diminuindo o raio, né? Ela tem que aumentar a velocidade angular. Então também ela vai ser uma estrela com bem maior velocidade angular, né? Então ela vai girar muito rápido. Ok, esses duas coisas são importantes para a gente saber como é que Basicamente detecta. são duas consequências do princípio de conservação de energia, né? Seria tipo, É isso, como o negócio vai ficar tão pequenininho que vai ter um campo magnético grande e uma rotação mais alta, pode crer. Exatamente, é. Enfim, e aí, ok. Agora outra coisa que a gente tem que levar em conta. A rotação, o eixo de rotação não é o mesmo eixo do campo magnético. Daí aqui eu tenho uma figura para mostrar, para facilitar. Acho que vai dar para ver. Aham, pode crer. Ó, tá dando para ver? Sim, Ok. as linhas assim. Isso é uma representação de uma estrela de nêutrons. As linhas em azul são os campos magnéticos, as linhas de campo magnético, né? Pensa que nem como um ímã, né? Um ímã representa essas linhas também, né? Digamos, a Terra também tem essas linhas de campo magnético. E, aqueles em roxo aqui, são os jatos, né? De radiação, né? Então, de raios gama, por exemplo, que vão sair na linha de campo magnético. É só tu pensar que nem, sei lá, tipo, onde é que o ímã vai puxar? Ele vai puxar ou vai bem na ponta dele, né? Que nem, tipo, botar ele pra cima vai ser assim. E é a mesma coisa aqui, ele vai empurrar e vai por aqui, né? E, ok. Só que ela não tá tortinha assim por acaso. Ela não tá virada assim por acaso. A estrela, ela vai girar nesse sentido, assim. Então, ela vai girar em torno de um eixo assim. Tipo, aqui, como se estivesse na horizontal aqui. Ok? Enquanto que o Entendi. eixo do campo magnético vai estar na diagonal, certo?
à medida que ela gira, então, tu concorda que essa, esse jato O jato? de Aham. radiação, ele vai começar a girar também, né? Ok, perfeito. Porque ela vai estar girando assim. Ela vai estar girando assim. E Sim, esse é jato que ele vai nem pegar, fazer tipo, uma coisa assim. isso, faz aí com a caneta. Exatamente, ó, o Vini está ajudando com a caneta ali. Perfeito. É bem isso aí que tá fazendo. E aí, como ele está fazendo isso, ah, faz aí de novo com a caneta, Vini. Assim. Tipo, É, aqui é os jatos, né? exato, exato. Isso. E daí tá formando um cone, né? Ah, Um ok, cone os de. jatos vão. Vão formar um cone, certo? E esse Aham. cone vai ser para onde a direção que vai ser mandado o jato. Agora pensa, bota a caneta ali de novo. Pensa, bota a caneta ali. Agora paradinha. Agora pensa que nessa direção, claro, ela está num instante específico, nessa direção, esse jato chega aqui na Terra, certo? A gente Tipo assim, vai detectar a chega lá. estrela. É, chega lá na Terra. Agora Ah, gira de novo. Gira ele. Daí vai chegar no ponto, gira, gira, que vai chegar de novo lá, e aí ah, vai de novo chegar na Terra. E daí é como se fosse, tipo, piscando assim, né? Tipo, a gente vai ver, a gente não vê. A gente vê, entendeu? entendi, Porque é entendi. à medida que a radiação chega na Terra. Tipo, toda E vez aí que a o gente tem que jato estar. chega nessa direção, a gente detecta, né? Daí a gente consegue até, tipo, sei lá, Exatamente, medir a velocidade do quanto que tá girando exatamente, exatamente. a estrela. Mas o que foi interessante? Daí, em 1967, né, que aconteceu essa detecção, foi interessante por quê? Porque quem detectou uma astrofísica, né, a Jocelyn Bell, ela que era uma orientanda do astrônomo Anthony Hewish, e ela que ficava ali, e ela que tinha como trabalho ali ficar organizando e observando e tal. Só que o que acontece? Ela não estava interessada em estrelas de nêutrons. Ela não estava interessada em pulsar. Ela estava interessada em ver a cintilação das estrelas de acordo com a viagem interplanetária, né, que cintilava. E aí uma coisa nada a ver, né? É um outro tópico. Um tópico que não tem Tipo absolutamente assim, nada a ver com que. cintilação é tipo variação do brilho das estrelas, mas aí por outros É, efeitos. que vai ser por efeitos do meio interestelar, o interplanetário, entendeu? Aham. Daí. Ok. Daí ela estava vendo isso quando ela percebeu que tinha esse pisca-pisca, né? Aham. Ela detectava a radiação, ela detectava uma luminosidade, daí parava. Tem, Detectava, tem, parava. tem ideia de Detectava, quão parava. rápido era essa frequência, assim, Esse de radiação? dela, sim, esse dela foi de 1,3 segundos hum, Ah, de, de frequência. 1,3 segundos. E aí, ela. Só que o que é mais interessante de tudo é que a estrela de nêutrons, por toda essa questão, né, de ela vai estar girando e tal, é muito. É muito constante o giro da estrela, né? Ela não vai, tipo, girar e aí começar a ir devagar ou começar a ir rápido do nada, né? Não tem porquê. sim. E aí, é perfeito, é tipo muito perfeito o valor, é tipo sempre 1,3 segundos, assim, tipo, com toda a precisão possível. E aí, o que acontece? Ela não sabia, não fazia ideia de que podia ser isso. Eu não tinha ideia de que ia ser. Nem ela, nem o orientador dela. E eles não Tipo, sabiam. Tanto ninguém que nem na sabia, época, não tinha ideia de, na não se época tinha ideia de estrela de nêutrons. tinha-se só essas contribuições teóricas, assim, né? Mas Aham, não se tinha suposição de ser descoberta dessa forma, por exemplo, né? sim. Não se tinha. Enfim. E aí, o que acontece? Eles pensaram que podia ser o quê? Podia ser ou de algum astrônomo na Terra, né? Por alguma. Ou não só de astrônomo, alguma interferência terrestre, né? Feita pelo homem, porque uma precisão tão absurda
é difícil, né? Então, pensaram que podia ser uma coisa feita pelo homem. Ou algum extraterrestre tentando se comunicar, que é uma outra possibilidade. E daí, não, tipo, não é brincadeira, ela fala nisso, tipo, eu tava lendo Sim. umas palestras dela que ela comenta, tipo, da possibilidade de ser um extraterrestre tentando se comunicar. Aí, claro, primeiro eles tiraram fora a ideia de que era algo aqui na Terra, né? Por diversos processos lá eles conseguiam descartar isso. Depois, como é que eles fizeram para descartar de que era um alien, né? Um alienígena tentando se comunicar? Eles observaram que se fosse um alienígena, ele teria que estar num planeta que teria que estar orbitando uma estrela. Então, essa comunicação dele ia ter que ter um redshift, né? Ok, tipo, Como ele, porque ele está orbitando a estrela, entendeu? às Daí vezes, ia ter que às vezes estar ele tá se movimentando na direção da Terra e às vezes ia estar se movimentando ao contrário. contrário, tá? Exatamente. Aí isso Então, ia dar um como efeito na luz. exato, um efeito na luz de um redshift, blue shift. Aham, E aí, não, efeito Doppler, né, da luz. aham. E aí isso foi interessante que daí eles não detectaram nenhum efeito Doppler e descartaram essa hipótese. Mas até que então eles lançaram o artigo, né, 1967. E aí, claro, foi um sucesso, né? Depois começaram a descobrir outras estrelas de nêutrons, a maioria por esse tipo de detecção. Algumas por outros tipos de detecção, como eu falei, poucas por efeitos térmicos, ou agora que está tendo as questões das ondas gravitacionais, né? Você consegue detectar através de ondas gravitacionais estrelas de nêutrons. Pode Isso é crer. muito legal, Tipo, né? sim. Enfim, e aí em 1974 deram um Nobel para o Hewish e para um colaborador, mas para ela não, né? Enfim, Ah, pois claro é. que daí tá em conta o sexismo na academia e na produção do conhecimento científico em geral. E aí ela fala, porque eu era aluna e tal, mas tipo, mesmo alguns anos depois, por exemplo, quando descobriram a estrela de nêutrons binária, o cara que era aluno, que descobriu, ganhou o prêmio Nobel junto, Ganhou o sabe? prêmio. Sim. Então, mas enfim, é uma baita contribuição, né, para a estrela de nêutrons. Agora, já falei muito de detecção, nem sei que horas são. Tem 38 minutos. Já foi trinta e Ah, tá oito bom, tá bom. minutos. Aham. Tá bom. Agora falar um pouco, então, da minha pesquisa. Antes disso, eu queria falar, né, por que que eu fui fazer a pesquisa aí? Ok. Porque, bom, muitas das áreas da física me deixavam fascinados, né? E aí, nisso eu sei que eu tenho, que eu tenho, que eu sou parecido contigo, né? Que eu sei que tu também se fascina com muitas áreas da física, né? Uh, e aí, e aí, eu, e aí a estrela de nêutrons, ela tem essa característica de que ela consegue juntar. Então, a relatividade geral, como eu falei, né? Tu vai precisar da teoria eletromagnética, porque tu tem que analisar os campos magnéticos da estrela, como eu falei também. Uh, eu ainda não comentei muito, mas vou comentar sobre a questão da constituição da estrela. Ou seja, Ah, comentei um pouco, né, sobre a constituição dos prótons, dos nêutrons e, enfim, tem porque outros isso é uma tipos coisa que de... tu também estudava, né? Tipo, sei lá, coisas mais relacionadas à física de partículas e sei lá, você Sim, trabalhou estudava plasma plasma de quarks e quarks e gluons. gluons. Pode crer. Isso Tem é. alguma E conexão aí, também. com certeza. E aí, daí, como tu vai trabalhar com a constituição e tu vai trabalhar com os gases ali, tu vai precisar da termodinâmica, da mecânica estatística, né?
para fazer os cálculos. Tu vai precisar, quando tu vai trabalhar com a constituição mais propriamente envolvendo as partículas, envolvendo a força nuclear, a força forte, né? Tu vai precisar da teoria quântica de campos, porque sem a Sim. teoria quântica de campos tu não consegue calcular. Enfim, e daí isso já pega, já abrange, né, toda a física, uma diversidade de física absurda, né? Então isso é bastante fascinante. Ok, então o que é em específico a minha pesquisa? Bom, a minha pesquisa vai ser sobre estrelas ultracompactas. Então, o que são ultracompactas? É tipo uma estrela de nêutron, ela já é compacta, mas daí eu vou pegar as mais compactas ainda. Então, tipo, se tu vê sei lá, ela tem a densidade ali que eu falei das na 14, eu vou pegar as que tem das na 15, das na 16, enfim. Mais densidade, mais um modo de analisar é a razão da massa pelo raio, né? Pra tu ver Eu até esqueci de comentar na parte teórica ali, né? Que antes até da detecção, né, na década de 30, o Thomson, o Oppenheimer e o Volkoff fizeram um cálculo através da relatividade geral e descobriram a equação que ficou conhecida como equação TOV, né, por causa do nome deles, e que ela descreve, então, como que a pressão, como que a massa, como que a densidade vai variar em função do raio, ou como que a massa varia com um raio para uma sequência de estrelas, tudo isso vai ser dado pela equação TOD, né? tipo, isso é Que uma equação ela... para estrelas em geral, usando a relatividade geral, é isso? Isso, exatamente, que daí, por exemplo, a Ana Branca não vai precisar ser usar as equações TOD, dá para usar as equações newtonianas, né, de equilíbrio Aham. hidrostático, né? Mas aí a equação de equilíbrio hidrostático para a estrela de nêutrons tem que ser relativística, né? Necessariamente com a Sim. relatividade geral. E De aí tão para isso pesada, de tão precisa compacta. é, e aí precisa das equações TOD. E daí essas equações, né, um par de equações diferenciais que relacionam a massa e a pressão, né, a densidade, enfim, é, ela tu vai fazer um cálculo ali, através dele tu vai conseguir relacionar a massa com raio. Então, uma sequência de estrelas, tu pode dizer, a massa, tu tem o diagrama MR, né? Diagrama massa-raio. Tu vê a massa pelo raio. Daí tu vê, até esses diagramas, tu pode ver até, tipo, aqui é a estrela de nêutrons, aqui tu tem as anas brancas, aqui. Bem interessante. Tipo assim, E, te diz quanta massa tem em cada, tipo, como se fosse em cada camada da estrela, assim, tipo, se ela é mais pesada no núcleo, não, se ela. Não, é não, isso. essa é para uma sequência de estrelas. Então não é para uma estrela só. Ah, É tipo, tá, tu a vai olhar estrela que tem pra esse cada raio estrela, vai tu ter vai essa medir massa. a massa e o raio. Tá, entendi. Exatamente. Ok. E Entendi. aí esse diagrama vai ter a sequência de estrelas, né? E aí vai ter a sequência de estrelas de nêutrons, sequência de anãs brancas, sequência de, né? E aí, como tu vê essa razão massa-raio, ela tem um limite, que ela pode ser até 0,5. Porque depois disso, nas unidades naturais, né? Porque depois disso culminaria num buraco negro. Então, Ok. porque não sei se você lembra do raio de Schwarzschild, do buraco negro, né? É exatamente quando a Aham. massa é igual a 0,5 o raio. E aí, então não dá para passar de 0,5, mas dá para chegar perto de 0,5. Um limite que era colocado muito era o limite de Burdal, que daí tu colocava até 4 nonos, né? De razão massa-raio. E aí, esse limite tem que ser uma estrela muito densa, né, para chegar nesse limite. Mas ele não leva em conta, por exemplo, anisotropias possíveis na estrela, né? Então, estrelas ultracompactas, elas podem chegar a, razões massa-raio muito alto, muito perto, né? Muito altas, muito perto de Qua- 0,5. qua-
quase chegando no raio de Schwarzschild, que daí, tipo, colapsaria no... Tipo assim, assim, é o mais próximo que tu chega num buraco negro sem ser buraco negro. Assim, só para ter uma ideia, tipo assim, a partir de 0,33, por exemplo, assim, a partir de 0,33 até 0,4, alguma coisa. Porque uma normal, ela tem um massa-raio de 0,14 ou 0,2, sabe? Tipo, bem menos, entendeu? E daí, a partir de 0,33, já é uma coisa bem mais, né, mais densa, enfim. E, e essas estrelas, né, que a gente vai chamar de ultracompactas, elas, para tu trabalhar com elas, tu precisa de certos artifícios, né? Então tu tem que considerar que ela vai ter anisotropia. Anisotropia seria tipo quando ela tem, ela não é totalmente esfericamente simétrica. Exatamente. E aí esse tipo de Exatamente. anisotropia seria com campo magnético ou com a matéria Devido ao campo mesmo? magnético. Devido ao campo magnético. Devido ao campo magnético e devido à rotação, né? Ah, Não só devido a eles, mas dois grandes contribuintes de produção de anisotropia é a rotação alta e o campo magnético alto. A gente vê a Terra, por exemplo, né? O planeta Terra ele tem campo magnético, como a gente já falou. E o raio dele no Equador, ele é diferente do raio polar dele, né? O raio sim, tipo, polar, a Terra é meio achatada, assim. exatamente, é. Então Claro que vai não ser dá isso para aí. ver, ela é bem redondinha, né? Porque Sim, 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 sim. é muito pequena a diferença entre o raio, porque, porque os processos, né, de rotação da Terra que gera isso, mais gera a rotação da Terra, não é tão grande, então é pequena a diferença. Mas aí uma estrela ultracompacta, né, ela vai ter, como ela vai ter a rotação muito alta, campos magnéticos muito altos, ela vai gerar essa anisotropia que vai fazer a estrela deformar consideravelmente. Aqui eu tenho uma foto aqui, uma foto não, uma figura, né, de uma Aham. estrela, ó. Daí dá pra Pode ver, né, que crer. ela tá achatadinha. Então Essa acontece aqui, mais ou menos o essa mesmo aqui foi, efeito. essa aqui foi eu que fiz até. Eu que fiz a plotagem. É, e essa estrela, ela vai ser deformada, então. E aí, qual que é... só que o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Olha que interessante. Eu calculo a estrela através de... eu adiciono, né, na métrica, ou seja, antes de fazer o cálculo antes de aplicar as equações de Einstein para obter as equações TOV, né, eu aplico na métrica a deformação. Então, boto uma deformação que eu vou adicionar, assim. Boto à mão uma deformação representada por um fator, né? Ou eu boto também à mão uma anisotropia. Tem dois Então, formalismos que eu estou isso, usando. isso, Tô isso tudo trabalhando tu pega tudo na teórico, assim, tu métrica. pega a equação TOV e aí tu, tipo, supõe uma forma específica. Antes da equação TOV. Antes da equação, tá, tu pega e supõe, então, uma Na forma, métrica. uma forma pra métrica da estrela. Ah, tipo, então tu pensa assim, a estrela deve estar curvando o espaço-tempo de tal forma. Pensa na forma Isso. como... Exatamente. Tá. E daí eu faço uma modificação ali na métrica de Schwarzschild, né? Que é uma métrica que vai dizer ali a estrela que é isotrópica, ela é homogênea, ela é bem bonitinha ali, redondinha, né? E também com o fluido perfeito, né? Para o análise do tensor energia-momento. E aí eu faço modificações aí. Eu boto assim, não, ela não é mais perfeitinha isotrópica. Agora eu vou colocar uma anisotropia aqui no tensor e aí eu vou fazer o cálculo utilizando as equações de Einstein da relatividade geral, né? Então na relatividade geral, para quem não sabe, né, ela vai igualar então a matéria com a geometria. Então as equações de Einstein é basicamente um lado a geometria e outro lado a matéria. Então uma Uhum. vai mexer com a outra, uma vai influenciar a outra.
Como é E que é? então A matéria diz como o espaço tem que se curvar e o espaço diz como a matéria tem que se mexer. exatamente, exatamente. E aí, de tal forma ahn, que eu vou colocar, então, a deformação, utilizar as equações de Einstein e tal, e aí vou chegar em umas equações TOV modificadas, entendeu? As equações são do tipo TOV, mas são um pouco diferentes, porque elas vão ter aquele fator de Hum, deformação, num caso, e um fator de anisotropia no outro caso, entendeu? sim. E aí, E tipo, esses uh, termos que tu tá considerando agora seriam, tipo, se eu não estivesse considerando estrelas ultra compactas, esses termos eu poderia desconsiderar, tipo, eles teriam um efeito muito pequeno. Seria tipo isso. exato, Só que exato. aí, como tu tá É. pegando um caso extremo, tu não tem como desconsiderar. Tu tem que. Exato, é. A estrela, para ser ultracompacta, ela tem que ter, ela tem que ter anisotropia. É porque o campo magnético ali é muito alto para tu não considerar anisotropia, entendeu? Não considerar uma estrela deformada. Ah, seria equivocado não considerar uma estrela deformada. Tu obteria resultados distintos da realidade. Então, ah, Então, essas estrelas ultracompactas, elas têm a ver também com observações recentes de estrelas, porque a massa máxima era considerada, e é ainda considerada, né, de 2,14 de massa solar. Mas aí tu tem objetos que tem chama mass gap, né, que é o, uma quantidade de massa ali entre massa de 2,14 massas solares até 5 massas solares, em que tu não sabe se o objeto vai ser uma estrela de nêutron ou vai ser um buraco negro, entendeu? Tipo assim, no final Tu da não, vida da estrela, tu não sabe o que que ela vai se tornar. porque tu não acompanha o processo, mas tu vê agora, né? Mas, Aham. então tu não sabe, porque tu sabe que os buracos negros eles têm a massa maior, mas ali tu tem um mass gap, que chama que tu não necessariamente tu vai saber se é um buraco negro, tu vai ficar na dúvida, entendeu? Dependendo do modo de detectar, se é um buraco negro de massa baixa, né? Porque seria um buraco negro de massa baixa, a maioria dos buracos negros tem massa mais alta, mas pode ser um buraco negro de massa baixa ou uma estrela de nêutrons de massa alta, né? Aham. Então, nesse caso, daí claro, não é só as equações TOV que eu vou utilizar, né? Eu preciso as equações TOV e eu preciso utilizar uma equação de estado, né? Que lembra na equação de equilíbrio, tu precisa da normal assim, né? Tu precisa ver como a pressão varia com a densidade, né? Ou como a pressão varia com no caso, quando tem temperatura, como que a pressão varia com a temperatura, né? Que nem o gás ideal. P igual a nRT sobre V. Essa é a equação de estado do gás ideal. Agora, como a gente não está trabalhando com temperatura, né? Porque a gente desconsidera as questões térmicas porque a energia nuclear vai ser muito mais alta do que a energia térmica, né? Então, a Tipo gente assim, vai porque trabalhar com. é a mesma história de tipo assim, a pressão que segura a estrela não é mais a pressão da temperatura dela, e sim a pressão É que isso vem aí. da quântica e tal, né? Exatamente. Exatamente. E aí, para analisar esses nêutrons e a pressão e tal, que usa a pressão de inerciência, tem que colocar uma equação de estado. Para utilizar a equação de estado, tu precisa fazer cálculos daí de teoria quântica de campos, porque daí tu precisa colocar as partículas, tu precisa trabalhar com a lagrangiana, tu precisa, enfim. Mas aí, claro, eu estou mais focado na parte relativística do que na parte de formar a equação de estado. Eu até calculei a minha Sim. equação de estado, que eu estou usando a equação de estado ah, do, dos quarks do modelo de. Eu estou considerando quarks dentro da estrela, né? Porque ela pode ter também quarks, né? Tipo assim, E se tu não for olhar, nêutrons. tipo assim, ao invés dos nêutrons ou além dos nêutrons, assim, se tu for olhar tipo assim, tu tá considerando estrela Também, de dos dois nêutrons com casos. quarks, né? Dos dois casos. Tá, pode crer. Pode ser além dos nêutrons e pode ser junto com os nêutrons. Então, Aham. pode ser junto e pode ser hipoteticamente, pode ter uma estrela só feita de matéria de quark up, Sim. quark down e até quark strange, no máximo. Mas também pode ter o quark só no núcleo e uma estrela híbrida, com quarks no núcleo e nêutrons, prótons, enfim, na parte de fora. E aí, considerando, por exemplo, uma estrela de quarks, daí que eu estou trabalhando por enquanto só com essa equação de estado, né, que a gente chama de modelo de sacola. Enfim, eu fiz os cálculos para o modelo de sacola e aí eu estou utilizando na equação,
na equação do TOV, né? Para ver como é que é a estrutura, para ver como que o massa varia com raio, enfim. E Aí, aí uma tipo, coisa interessante, tipo assim, aí quando tu pega e faz essas modificações e obtém as equações TOV modificadas, tu vai olhar, por exemplo, fazer previsões. Por exemplo, se alguém for observar uma estrela de nêutrons e ver um certo período de rotação, e aí, eu, sei lá, eventualmente conseguir identificar qual é a massa dela, tu pode ver que a relação entre o período de rotação e a massa, por exemplo, bateria com o caso de uma, sei lá, de uma estrela supercompacta, de uma estrela de nêutrons isso supercompacta e é. tal. Mas a diferença é que daí normalmente a gente vê tipo a massa raio, né? Que é as coisas mais fáceis de detectar. Mas Sim. pode ser também, né? Pode ser esse tipo de coisa. E aí, por exemplo, uma outra coisa que daí que surgiu agora como uma possibilidade bem interessante de ver é que eu faço o cálculo da deformação e daí eu consigo comparar o fator de deformação com o cálculo do outro formalismo que eu estou utilizando, né? Colocando a anisotropia. E daí eu posso comparar como se uma estrela que tem deformação fosse, tipo, comparável a uma estrela que tem anisotropia, sabe? E daí eu consigo numericamente ver qual é como que varia, tipo, um fator gama igual a tanto, que é o que eu utilizo para o fator de deformação, vai ser relativo a um fator de anisotropia tal. E daí isso que é o que eu estou tentando fazer agora, é Peraí, embutir só o pra campo. tentar entender. Uhum, Tipo, deformação seria deformação, sei lá, geométrica mesmo, isso, assim, e a isso. anisotropia estaria relacionada com o campo magnético. Anisotropia não necessariamente. E rotação. Anisotropia também relacionado à questão de. Claro que se ela está deformada, provavelmente ela. Que com certeza ela também tem a questão da anisotropia, mas nem toda anisotrópica é deformada, né? Porque tu pode ter anisotropia, tipo, ter mais coisa aqui do que aqui, entendeu? Mais coisa aqui, não Ah, necessariamente vai ter. Mas, enfim, e daí uma coisa que eu posso ver é relacionar esses fatores é assim, ó, agora embutir o campo magnético e ver quanto que o fator de deformação pode relacionar com o campo magnético da estrela. E daí por que isso é interessante? Porque embutir o campo magnético é bem complicado, sabe? E daí, se tu puder relacionar numericamente um fator de deformação, que é dessa forma bem mais simples, que eu já faço, embuto né, coloco a deformação já a priori ali na métrica, né? De um jeito mais fácil eu posso comparar com estrelas com campo magnético, né? então Eu tu acho que isso pode, tipo, é, modelar campos magnéticos das estrelas só fazendo como se elas comparação. estivessem deformadas por Como se a esse. deformação fosse devido a esse campo magnético, né? Daí, Sim. e dá pra fazer com rotação também. Agora eu estou estudando o campo magnético, né? E daí tu pode colocar tanto no tensor da energia-momento, pode colocar na métrica, enfim. Pode Mas é crer. isso. E aí eu tô fazendo. Já vai Mas, acabar, né? E como eu então, falo, né? Falei demais. 58, Nem deixei tu falar 58, quase. né? Não, mas é isso aí, cara. Eu tava curioso, na real, pra entender mais ou menos o que tu. Tipo assim, qual é o tipo de cálculo que tu tava fazendo, sabe? O tipo de problema. Então, na verdade, é isso aí. É estrelas de nêutrons ultra compactas, que daí é o lugar perfeito para tu poder usar relatividade geral, né? E poder ver as consequências realmente da relatividade Sim, geral e tal, né? Na prática. exatamente. E outras teorias também, né? É, exato, exato. Tipo, tu consegue colocar em prática tudo aquilo que tu já. Tipo assim, a física funciona mais ou menos dessa forma. Tu tem física de partículas, tu tem. Aí tudo aquilo que tu citou, né? E aí, tipo, tu consegue ver que todas elas trabalham juntas, né? Daí agora. E daí também, claro, sem deixar de ver as questões experimental, né? As observações, por exemplo, ano Sim. passado teve uma estrela né, nesse mass gap que eu falei de 3,3 massas solares, né? Então não sabe, pode ser um buraco negro, pode ser uma estrela de nêutrons. Daí se Aham. puder modelar esse tipo de estrela, né? Não foi a única, eu acho que esse ano também saiu outra também. E tem algumas aí que estão nesse mass gap, assim, que não se sabe bem. E aí é interessante fazer a comparação e ver, né? Entender Claro que melhor. se não der certo com comparação, daí também não adianta, né? Mas é isso. Ou então É. estamos encerrando. 59 e 30 vai. 30 segundos acaba nosso limite de tempo aqui do Insta.
Ei, eu nem Obrigado. deixei tempo para as perguntas, né? Se alguém quisesse perguntar alguma coisa. Mas Fica eu pra sou aberto próxima. aí, qualquer coisa. Fica Fica uma pra próxima. boa. Ei, e pode falar comigo lá. E eu já falei com o Vini também, ele já combinou comigo que ele vai fazer uma próxima, a gente falar de um outro assunto bem legal também, que Sim. tem a ver com ciência enfim. Obrigado